Você já ouviu falar em ecopsicologia? Pois é um campo criado nos anos 90 nos Estados Unidos que considera o cuidado com o meio ambiente como condição fundamental para o equilíbrio psíquico de um indivíduo. Se você vive aqui no Brasil, tem sentido como as alterações climáticas podem alterar o nosso humor, o nosso funcionamento geral e a rotina. Com temperaturas acima do normal, secura extrema e queimadas sem controle, quase ninguém passa ileso de algum sintoma. Mas não só sintomas físicos que incomodam. Se você tem se sentido diferente, mentalmente também, desanimado, prostrado ou de alguma forma em desequilíbrio, isso pode ter a ver com o clima aqui no nosso país. Bem-vindo e bem-vindo ao programa Humanamente, uma parceria do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP com a Band News FM, sempre com a melhor análise médica. Doutor Daniel Barros, tudo bem? Tudo jóia. Estamos lutando, né, para nos mantermos saudáveis no meio de tantas alterações. É calorão que vem, depois vem o frio, depois vem chuva, e aí tem lugar que tem enchente, e aí tem a queimada, e aí tem a fumaça, e aí a gente começou a pensar, isso não tem a ver com a nossa saúde mental? Será que não seria um tema? E tem tudo a ver com a nossa saúde mental. É muito interessante a gente pensar não, né? A gente lembrar que a gente sempre fala aqui no Humanamente que o corpo e a mente são integrados, que não, a saúde mental tem tudo a ver com a saúde física. E cada vez mais tem ficado provado que a saúde do ser humano tem tudo a ver com a saúde do ambiente. Então não dá para cuidar da saúde mental sem cuidar da saúde física, mas não dá para cuidar da saúde física nem da saúde mental sem cuidar da saúde do ambiente. Está tudo integrado. E a gente vai falar mais sobre isso, a minha avó já denuncia, né? Os efeitos, os sintomas do clima seco aqui no Brasil também, para o nosso ouvinte da Band News FM. A gente vai falar sobre como o clima impacta a nossa saúde mental. E, doutor, inclusive uma pesquisa do Lancet reuniu alguns dados sobre o impacto das altas temperaturas na saúde mental das pessoas. O que esse estudo concluiu? O que dá para a gente começar falando aqui no programa? É muito antiga a noção, né, o conhecimento de que as temperaturas, o clima, o ambiente interferem com a nossa saúde. Isso não é de hoje, isso Hipócrates já falava, a gente percebe que algumas coisas acontecem, que existe essa interferência. Só que uma coisa é você achar que se você sair com o pé no chão frio, você vai pegar gripe, né? E outra coisa é você reunir dados e consolidar dados sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde mental das pessoas. Aí você precisa de muita gente, de muito tempo, precisa de um acompanhamento de longo prazo, e isso vem sendo feito. E o que tem sido descoberto? Que mudanças súbitas de temperatura, vamos começar pelo calor. Aumentos de temperatura estão associados a diversas alterações, a uma influência negativa no nosso estado emocional. Então, as ondas de calor que a gente vem experimentando nesse ano mesmo, o inverno quente, e aí volta a temperatura normal do inverno, de repente, de um dia para o outro, você passa de 15, 16 graus para 30 graus. Essas ondas de calor, elas estão associadas a maior irritabilidade, a maior impaciência, uma sensação de mal-estar, um desconforto, não só físico, mas um desconforto emocional, porque mais do que ser quente ou frio, é esse contraste, essa mudança súbita. E o calor, ele deixa a gente mais ativo, ele aumenta em geral a nossa energia, ele aumenta a nossa intensidade. O frio você fica um pouco mais quietinho, um pouco mais contido, diminui a sua energia. Então esse aumento súbito, ele pode dar quase que um empurrão em sintomas negativos. Isso é ruim tanto para as pessoas que não têm transtorno mental. Então a pessoa não faz tratamento para depressão, não faz tratamento para ansiedade, mas ela começa a apresentar sintomas depressivos. Ela não deprimiu, mas ela tem sintomas de irritabilidade, de desconforto, e também é ruim para pessoas que já estão em tratamento. Elas fazem tratamento psiquiátrico, elas estão estáveis, e essas ondas de calor trazem a sensação de instabilidade, né, de piora no padrão do seu humor. Então, de fato, as alterações, elas são diretas e óbvio, não é que todo mundo vai ficar doente, mas quando você coloca mudanças tão frequentes numa população tão grande, você vai ver um contingente maior de pessoas sofrendo e adoecendo. Mas as mudanças climáticas e principalmente as altas temperaturas, elas atrapalham tratamentos com remédio também, por exemplo, doutor? A pessoa pode ter um desequilíbrio de uma enfermidade? Exatamente, porque vamos lá,
a pessoa vem bem. Ela está estável, ela está se tratando, ela está ali numa situação de estabilidade. Quando algum agravo, algum problema acontece, vamos dizer que é um luto, né? Esse abalo emocional pode trazer uma instabilidade para o tratamento. Ela pode piorar de novo, ela pode precisar de ajuste de remédio, ela pode ter uma recaída. A mesma coisa acontece com essas ondas de calor. Tanto que tem um estudo que foi feito longo na Austrália que atribuiu aumento de casos de suicídio às ondas de calor. Eles acompanhavam, claro, o suicídio infelizmente ele acontece, ele tem uma taxa que vai acontecendo, né? Varia um pouquinho, mas tem uma taxa que acontece na população, e as mudanças de temperatura também, elas vão acompanhando ali o tempo e vai mudando um pouco a temperatura. O que os cientistas viram na Austrália? Que quando esse aumento de temperatura era maior do que o habitual, ou seja, vinha um calor acima do que se espera para aquele período, havia um aumento na taxa de suicídio acima do que se esperava também para aquele período. Não era um aumento brutal, mas era significativo, ou seja, fazia diferença. Então, quando a gente está falando de ondas de calor, a gente está falando sim de risco de alterações comportamentais, inclusive de violência. Contra si, como é o caso do suicídio, mas violência doméstica. Tem vários registros que associam aumento de ocorrências de violência doméstica ao aumento de temperatura. Então, não é, então é porque se você morar na praia você vai ter mais violência doméstica? Não é isso, não é o calor por si só. Mas, de novo, é esse contraste, esse aumento súbito que traz alterações comportamentais, traz mais irritabilidade, e não é que ele vai transformar um sujeito pacífico num marido violento, mas um sujeito que já tem essa predisposição, que se torna mais irritado, que perde mais o controle comportamental, pode estar associado a maior risco de violência doméstica também. E aí, acompanhando esses incêndios florestais, tudo que a gente está vivendo com a seca em boa parte do país, no país todo, na verdade, a gente vê surgir uma expressão, doutor, que nem todo mundo conhece, que são as fobias climáticas. A fobia, muitas vezes, ou sempre, ela não corresponde ao nível de risco que aquela pessoa tá exposta, né? Inclusive, uma pesquisa nos Estados Unidos revela que 80% das pessoas que têm fobias climáticas não passaram diretamente por algum caso ou um acidente relacionado às mudanças climáticas, como enchentes, como queimadas, como estar próximo de um incêndio, por exemplo. O que são essas fobias climáticas, doutor? É importante a gente entender nesse contexto que a gente vive hoje. Pois é, e a gente pode separar aqui, Rô, a fobia climática da ansiedade climática, ou ecoansiedade. A gente entra nesse depois. Vamos começar pela fobia. A fobia, ela é um transtorno de ansiedade. Então, ela é uma resposta de ansiedade exagerada, uma crise de pânico diante de uma ameaça, que pode até ser uma ameaça que exista, que tenha ali, que exista o risco naquilo, mas que não representa um risco real para a pessoa naquele momento. Então, sei lá, fobia de barata. Bom, barata é um bicho sujo que pode trazer doença, mas a pessoa tem uma crise de pânico porque tem uma barata no outro cômodo, isso é uma fobia, é uma crise, uma ansiedade muito exacerbada e paralisante. Muitas vezes a pessoa não consegue fazer nada, não consegue sair do lugar. Então, isso que a gente caracteriza como uma fobia, um medo extremo, normalmente desproporcional ao risco. Com as notícias mais frequentes de enchentes, de queimadas, de tempestades que acontecem nos extremos climáticos. Vamos lembrar que a mudança climática não é só aquecimento global. Porque às vezes vem um inverno muito rigoroso, a pessoa fala, mas cadê o aquecimento global? Então, a gente não está falando só de aquecimento global, a gente está falando de aquecimento global e de extremos do clima, né? Então, com esses extremos, isso é um gatilho para que pessoas propensas, pessoas mais ansiosas, pessoas que já têm uma tendência, apresentem essas fobias. Então, a pessoa vê o tempo mudar, vê surgir nuvens no céu, ela já começa a ter taquicardia, já começa a disparar o coração, já começa a ficar aflita, porque pode vir a chover e pode vir a dar uma enchente. Nunca teve enchente no bairro dela, nunca teve enchente na cidade dela, mas ela tem essa fobia. É desproporcional. Não é justificável pelo risco que ela está exposta, mas a gente fica vendo as notícias, a gente fica sabendo que isso acontece. Tem fobia do calor, a pessoa fala, vem uma onda de calor, aí alerta de onda de calor, a pessoa já tem uma crise de ansiedade. Então isso não é restrito
as mudanças climáticas, mas é evidente que a gente vendo mais as notícias, isso acontecendo mais pessoas vão sofrendo o impacto, né, dessas notícias e sendo abaladas pelo noticiário e pelas ocorrências que acontecem de fato, né? Se a gente já vem falando sobre os refugiados climáticos, agora a gente fala também sobre as fobias climáticas, né, recorrentes desse novo contexto que a gente tem de clima, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Mas de forma geral, doutor, como o calor, ele mexe com a nossa mente? O calor, ele aumenta a nossa energia. A gente fica mais ativo no calor, a gente fica mais tendendo a agir, a gente fica menos ensimesmado, né? Se a gente pensar naqueles animais que têm o sangue frio, né? No frio eles ficam paradinhos e aí eles vão para o sol, vão em pedras para se aquecer, porque a gente precisa dessa energia do calor para agir. Então, isso acontece, a gente percebe isso comparando momentos mais frios com momentos mais quentes. O problema é que é como qualquer estimulante, Rô. Se você pensar no café ou se você pensar em alguma substância estimulante, você fica mais propenso a agir. Se você está mais irritado, você fica mais irritado. Se você está mais ansioso, aumenta a sua ansiedade. Porque é como se fosse um potenciômetro, é aquele botão que vai aumentando a sua energia. E óbvio, se você está mais disposto a se divertir, a brincar, a sair, isso pode ser muito bom. Você vai sair mais, você vai se divertir mais. Mas na população tem gente que está mais de bem, tem gente que está mais de mal. E essas ondas que vêm pegam no contrapé as pessoas que não estão tão bem e pode, por isso, aumentar esses comportamentos que são inadequados, né? Mas a gente comentou na pergunta anterior sobre a fobia, né? A fobia climática. Mas esse não é o único problema, viu, Rô? Existe hoje em dia, cada vez mais a gente tem notado e tem ficado atento ao quadro de ansiedade climática, ou ecoansiedade. Que é diferente da fobia climática? É diferente porque não chega a ser um quadro fóbico. A pessoa não fica paralisada, ela não tem aquela crise de pânico, aquela crise de adrenalina. Mal comparando, seria como uma ansiedade generalizada. É algo que a pessoa está o tempo todo preocupada, o tempo todo tensa, o tempo todo desconfortável, preocupada com alguma coisa. E no caso da ecoansiedade ou da ansiedade climática, a preocupação justamente com as mudanças que a gente vem testemunhando, com a inatividade dos governos diante das mudanças, da sociedade como um todo diante das mudanças. Então, a gente observa a piora do clima, a gente observa extremos de calor, a gente observa acúmulo de lixo e a gente não vê atitudes na mesma proporção necessárias para corrigir esses problemas. Isso vai deixando as pessoas mais preocupadas. Puxa, mas como é que vai ser? Como é que vai ser daqui a pouco? Aonde que isso vai parar? E pesquisas mostram que, sobretudo na população mais jovem, adolescentes, jovens de até 20 anos, essa ansiedade ela está presente em mais de 50% das pessoas. E não é só uma preocupação. Se você perguntar para qualquer pessoa, a maioria das pessoas da população vai falar, não, isso realmente é preocupante. Ok, todo mundo sabe que é preocupante. Mas quando a gente fala de ansiedade climática, é a pessoa apresentar sintomas, é a pessoa ter impacto no seu dia a dia, ela ter, às vezes, insônia, ela se sentir tensa, ela realmente ter um impacto emocional, uma perda de qualidade de vida emocional em função da preocupação com o clima. E aí a gente tem um dilema, né? Porque não é uma preocupação infundada. Existe o problema. Por outro lado, a preocupação está sendo impactante para a vida da pessoa. O que você vai fazer? Vai falar, desencana do clima? Não dá para desencanar do clima. A gente tem que estar preocupado. Mas a gente tem que tentar regular essa preocupação de modo a, talvez, nos colocar mais indignados, nos colocar mais propensos a mudar e chamar por mudanças, enfim. Mas sem que isso seja um impacto. Você não conseguir dormir por causa do aquecimento global, né? Acaba te limitando o comportamento, né, doutor? Exato. Mas é um caminho diferente do que quando a gente pensa, por exemplo, em depressão sazonal. Foi o primeiro programa que a gente fez juntos, né? Depressão sazonal, que aí a gente está pensando em temperaturas frias, né? Mas também conectado a como o clima afeta a mente humana. É interessantíssimo, né?
essa influência que as estações têm no nosso comportamento. A depressão sazonal, ela acontece realmente no inverno, mais, né, no inverno, embora não exclusivamente, a gente vem descobrindo. E é muito interessante que ela é associada não tanto à temperatura. O que está por trás da depressão sazonal é a diminuição da luminosidade, sobretudo em países temperados, que tem aqueles dias bem curtos no inverno, o sol demora para nascer, 9 horas da manhã ainda está meio na penumbra, 3 horas da tarde o sol já está se pondo. Eu atendi uma paciente que foi para a Noruega, ela falava que 3 da tarde elas tinham que começar a colocar bandas refletoras para andar na rua, assim, sabe? No inverno. E esse período muito curto de luminosidade tem um impacto na produção de melatonina do nosso cérebro, na regulação do nosso humor, e pessoas propensas podem desenvolver a depressão sazonal. E ela é sazonal mesmo, a pessoa não tem depressão o resto do ano e ela tem depressão no inverno, e ela precisa de um tratamento intermitente, às vezes tratamento com fototerapia, tem que acordar de manhã e se expor à luz, mesmo que seja luz artificial, mas aí não tem tanto a ver com a temperatura, mas é mais uma forma de a gente ver como que o nosso humor está integrado com o clima, né, e com as estações e com o ambiente, e mais, né, Rô, como esse contato, a gente já fez programa sobre isso, como essa preocupação e o contato com a natureza é importante para nós, né? E você estava falando da luz solar, mas as pessoas que já têm depressão podem piorar no frio? Então a depressão sazonal não só atinge pacientes que não têm depressão nas outras épocas do ano, doutor? Sim, porque essa diminuição da luminosidade que traz um impacto no nosso humor pode impactar também, quer dizer, impacta o humor de todo mundo, né? Você vê assim, as pessoas um pouco mais melancólicas, um pouco mais ensimesmadas, mas isso não chega a ser um sintoma depressivo. Aí algumas pessoas vão apresentar o quadro de depressão mesmo, só nesse período, e pessoas em depressão podem ter agravo, né? Podem ter piora. Agora é interessante que o aumento de suicídio se dá na primavera e não no inverno. E qual é a teoria por trás disso? O que se imagina? Tem a ver com o que a gente falava nos blocos anteriores sobre o aumento da temperatura. Então imagina, a pessoa passou o inverno deprimida, ela fica mal, ela fica melancólica, mas ela está com pouca energia, ela está com pouca ativação comportamental. Quando aumenta a temperatura, aumenta a sua energia para agir. E aí a pessoa que está em depressão tem energia para tentar o suicídio. Olha que interessante que é isso, né? Então, provavelmente isso mostra mais um aspecto do calor interferindo com o nosso comportamento. Doutor, no caso de pacientes com demência, esse quadro também pode piorar no tempo seco ou no tempo quente? A demência, ela traz dois aspectos para a gente discutir sobre a relação com o nosso meio ambiente, né? Daqui a pouco a gente fala sobre poluição. Poluição é um tema importante de a gente tratar e que tem a ver com demência também. Mas quando a gente pensa no calor e quando a gente pensa nas ondas de calor, uma população vulnerável é a população de idosos. Isso a gente vê sempre notícia, ondas de calor na Europa, idosos que morreram por causa do calor, porque se desidrataram, porque o corpo não conseguiu aguentar ali a mudança, né, da temperatura. Então o idoso por si, porque ele já tem uma capacidade de regulação térmica reduzida, ele é uma população de risco. Agora, quando a gente pega um idoso com um quadro demencial, com um quadro de perda cognitiva, a gente vê um impacto maior, um risco maior. Por quê? Conforme vem o calorão, a gente tem estratégias de mudança de comportamento para lidar com aquele aumento de temperatura. Seja fechar uma cortina, seja enrolar o tapete de casa e deixar no chão frio, seja tomar mais água, ligar um ventilador. A gente vai ajustando na medida do possível, né? Se a pessoa não tem ar-condicionado, pode ligar o ar-condicionado, enfim. A pessoa com quadro demencial, ela tem um repertório de comportamentos mais reduzido. A pessoa nem sempre está ligada no ambiente, e se está ligada no ambiente ela pode ficar mais confusa, ela pode ficar menos pronta para fazer essas mudanças que sejam necessárias, colocando ela mesma, que já é idosa, em mais risco. Então, o idoso já tem mais risco, mas o idoso vai lá, espertamente, tira o tapete da casa, fecha a cortina, liga o ventilador e consegue se adaptar. Se a pessoa tem um quadro demencial, ela pode não conseguir colocar essas mudanças em prática e aumenta o risco. Então, a gente vê, sim, pessoas com mais risco de óbito, inclusive,
por conta do calor na faixa etária mais idosa, né, na terceira idade, sobretudo em pacientes com demência. E se o clima impacta tanto na nossa saúde mental, doutor, quais são as estratégias para lidar com esses tempos de temperatura, de mudanças mais rigorosas no clima? Bom, a primeira coisa, a gente precisa trabalhar para melhorar, enfim, o nosso meio ambiente mesmo, né? Todas essas campanhas que se fala desde que eu sou criança, eu ouço, né, as campanhas em prol do meio ambiente, de despoluição, de diminuição de pegada de carbono, de diminuição de plástico, tudo isso não é conversa mole, né? Tudo isso não é mimimi. Eu acho que hoje em dia, depois de tantas coisas que aconteceram esse ano, né? A gente vê a enchente no sul, a gente vê as queimadas agora, a gente vê a poluição, a gente vê essa fumaça. Não dá mais para fingir que o problema não existe. Não dá mais para achar que isso é uma conversa de eco chato, né? A gente precisa, de fato, se preocupar com isso. Uma coisa que a gente pode fazer, e é muito interessante, é a gente se conectar com o que ainda tem de natureza. Tem um estudo grande que foi feito, muito interessante, mostrando o impacto da natureza na perda cognitiva. A gente falava sobre a demência, né, e a perda cognitiva. E tem um estudo grande que é feito nos Estados Unidos, já desde 1976, acompanhando mais de 100 mil enfermeiras. Então eles estão acompanhando essas mulheres já ao longo da vida. Várias vezes eles veem como é que tá, se tem alguma doença, se está vivo, onde é que mora, se está trabalhando, se aposentou. E elas foram avaliadas do ponto de vista cognitivo, né, em termos do seu raciocínio, da perda cognitiva com o passar dos anos. E o que os pesquisadores viram? Todo mundo perde cognição. Né? Depois aí de uma certa idade, depois dos 30 anos, a memória já vai diminuindo, a flexibilidade de raciocínio vai enrijecendo, a velocidade de pensamento com o passar do tempo vai envelhecendo, enfim, todo mundo perde cognição com o tempo. Só que eles viram que as mulheres que moravam perto de áreas verdes tinham essa velocidade de declínio menor. Então todo mundo vai perdendo, mas umas perdem mais rápido e outras perdem mais devagar. E o contato com a natureza tem a ver com você perder o raciocínio, perder a cognição mais devagar, uma proteção à perda cognitiva. Isso deve ter a ver com a pessoa estar mais ativa. A gente sabe que estar em áreas verdes tem a tendência de deixar a pessoa mais ativa, se exercitar mais, mas tem a ver também com contato de fato com a natureza, que reduz o estresse. E o estresse é um fator de risco para a perda cognitiva, e tem a ver com poluição. Hoje a gente sabe que o número de partículas no ar, a taxa de poluição mesmo, de fumaça, de material particulado, de ozônio que tem no ar ambiente, que é a poluição, isso leva a um estado inflamatório do nosso organismo. E o estado inflamatório está associado a depressão, ansiedade, perda cognitiva e demência. Então, poluição adoece não só o pulmão, poluição adoece a nossa mente. Nossa, que dado preocupante, hein, doutor? Muito interessante. E assim a gente encerra, então, o Humanamente de hoje, falando sobre o efeito das mudanças climáticas na nossa mente. O Humanamente volta na semana que vem com outros temas importantes, que é uma parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Doutor, obrigada por mais essa. Até semana que vem. Até semana que vem, todo mundo aí cuidando do ar que respira. Isso é fundamental. Cuidem até a semana que vem.